A Frau Knebel é uma senhora estranha. Ela é muito chata. Se irrita com tudo. Ela já brigou com todos os vizinhos. Os vizinhos da outra rua, paralela à casa dela, estavam fazendo uma festinha, o que é muito raro por aqui. E eles se excederam e ficaram ouvindo música até mais tarde. A Frau Knebel saiu da casa dela de camisola e foi reclamar do barulho. Mas ela não foi na casa onde havia o barulho, e sim na casa ao lado, brigar com o vizinho porque ele não tinha feito nada. Outro dia, eu a vi pela janela da minha casa. Aqui em frente tem um parquinho e um rapaz da prefeitura estava cortando os arbustos. É uma barulheira de motor quase insuportável, mas passa. Ele fica trabalhando uma manhã ou um dia e pronto. Eu vi a Frau Knebel indo lá. O rapaz parou o que estava fazendo para conversar com ela. Ele se virou gentilmente. Daí a pouco ele começou a mexer o corpo impaciente. E ela falando. Quando ela foi embora, ele já era outro. Jogou a máquina no chão, colocou a mão na cabeça e depois soltou os braços. Começou a cortar os arbustos novamente e não conseguiu continuar. Parou tudo e foi conversar com um colega que estava por ali. Essa é a Frau Knebel. Se você não está preparado, ela com certeza vai estragar seu dia. No curso da Marina Moroskina, ela diz: se nós queremos ajudar uma pessoa, nós podemos. Uma pessoa que fez algo de errado, o que podemos fazer? Imaginar essa pessoa agindo na norma divina. Fixar esse objetivo, essa norma diante de nós sobre essa pessoa. Não importa a nossa opinião. Devemos colocar pétalas de rosa sobre essa pessoa e pensar em algo bom, e somente coisas boas. Esta é a técnica ensinada por Grabovoi, que se chama Olhando com os Olhos de Deus. Eu aprendi essa técnica e já vinha praticando com todas as pessoas que encontrava no caminho ou que me lembrava delas. A Frau Knebel com certeza estava na lista. As minhas cachorrinhas latem muito. Bom, nem tanto, mas quando latem o barulho é grande. Eu mesma levo muito susto com elas. E elas adoram ir para a varanda latir para algum cachorro que esteja passando na rua. É muito pouco, porque geralmente elas ficam dentro de casa. Mas isso pode acontecer até umas 3 vezes por dia. A Frau Knebel tem uma resposta para isso que às vezes eu acho ridícula, às vezes irritante e às vezes provocativa. Dependendo do dia, tenho muita vontade de ir lá brigar com ela. Esse é o perigo. Ela tem apitos e tambores perto dela, e quando as cachorrinhas latem, ela fica apitando ou batendo tambor. As cachorrinhas não entendem nada e não ligam para ela. Elas só latem para os cachorros que passam pela rua. Mas a Frau Knebel consegue irritar todos os vizinhos com essa atitude. Às vezes eu vejo alguém olhando na janela tentando entender o que está acontecendo. O que eu faço é vê-la na eternidade. Jogo pétalas de rosa sobre ela e a vejo sorrindo, brincando com os cachorros e dizendo feliz que adora cachorros. Que teve uma época que não gostava deles, mas isso foi num passado longínquo. Confesso que faço isso mais por mim do que por ela. Não quero a energia negativa dela dentro do meu campo informativo. Não quero cair na provocação e partir para a baixaria. Não quero uma pessoa tão negativa coordenando a minha vida. Também não quero colaborar com a negatividade dela, pensando que ela é isso ou aquilo, que merece isso ou aquilo. Quando aprendi essa técnica, achei perfeita para neutralizar esse tipo de problema, mas não esperava que a Frau Knebel mudasse. Outro dia, eu estava andando com minhas cachorrinhas e dei de cara com ela. Respirei fundo e a chamei para conversar. Falei para ela que tinha boas notícias, que em pouco tempo eu me mudaria com os animais e ela nunca mais ouviria o latido dos cachorros. No começo ela não acreditou. Perguntou se eu iria passear de férias, se eu iria ficar muito tempo fora, e eu repeti que nunca mais iria voltar, que eu estava comprando uma casa em Portugal e não era para férias. Ela se entristeceu.
Perguntou se a casa seria alugada por outra pessoa e eu disse que não, provavelmente não, e que muito menos para uma pessoa que tivesse cachorros. Ela realmente estaria livre deles. Então ela falou como sofre com esses latidos, como a vida dela piorou com eles, e falou. Eu percebi que ela falava para ganhar tempo. A notícia tinha sido um golpe duro para ela. Mesmo numa situação assim, quando ela está desarmada, ela é uma pessoa desagradável e negativa. Ela conversava comigo muito próximo. Eu queria uma certa distância e ela se aproximava mais e mais. Aqui na Alemanha é muito comum a ideia de esfera da privacidade. Não é bonito se aproximar muito das pessoas, pegar nem pensar. E ela vinha com tudo. Até que eu resolvi encarar e, ao invés de dar passinhos para trás, eu fiquei no lugar e ela acabou recuando um pouco. Ontem passei por ela, acenei para ela e fiquei esperando para ver o que acontecia. Ela acenou para mim. Não reclamou mais das cachorrinhas. Quando eu pratiquei essa técnica, olhar com os olhos de Deus, eu não esperava um resultado tão surpreendente. Só queria neutralizar a negatividade, mais nada. Não esperava acalmar uma fera como esta. Mas foi o que aconteceu. Então posso até avaliar que este resultado superou em muito as minhas expectativas.